Pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um SciTalks. Estou aqui com o Gustavo. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Antes de mais nada, não deixem de seguir a gente aqui no YouTube. Sigam o nosso calendário de eventos. Estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram e por aí vai. Então, hoje eu estou aqui com o Gustavo Souza. Uma honra. Formação acadêmica, ele é engenheiro de produção, assim como eu. Pós-graduado em controladoria e finanças empresariais. Tem uma especialidade em Lean muito forte, Black Belt em Six Sigma, Scrum Master e mais de uma década em experiência em gestão de projetos, processos e melhoria contínua. Hoje o Gustavo está como gerente de melhoria contínua, processos e inovação na Nestlé, atua como consultor em 20 países na América Latina, projetos e melhorias de processos, metodologias ágeis, Lean, BPM, tema que a gente gosta muito, BPM, Scrum, automação e inovação. Então, Gustavo, dei um contexto assim geral, te apresentei, acho que dá para falar aqui mais alguns minutos. Hoje a gente vai falar sobre a importância da integração de Lean, inteligência artificial e metodologias ágeis no ambiente corporativo empresarial. E eu queria passar a palavra para você, obrigado pela presença. Conta para a gente um pouco da sua trajetória e como é que você começou a trabalhar com Lean, com essas metodologias ágeis aí. Boa. Gil, primeiro que gostaria de agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e eu sou um entusiasta desse tema de melhoria contínua, inovação e gestão de projetos. E tudo começou, né? Como você falou, eu sou engenheiro de produção de formação. Lá no começo da minha carreira, né? Quando eu entrei na faculdade, eu dava aula ali particular de matemática e física e eu tinha um viés muito grande para a parte de números e estatística. E eu queria saber como aplicar isso, né? E a engenharia de produção, ela dá uma versatilidade muito grande. E aí foi onde eu conheci a área de melhoria contínua e entrei de estagiário num hospital, trabalhando na área de qualidade e melhoria contínua, onde eu atuava com projetos de melhoria contínua. E eu lembro que no meu primeiro dia, nas minhas 2 primeiras semanas, o meu gestor, que era na época o Arthur Teixeira, que até hoje é um grande amigo, foi o meu primeiro mentor ali de carreira, eu li um livro que chamava Aprendendo a Enxergar, do John Shook. E esse livro me ensinou o que era Lean, né? E na era do hospital ali, quando a gente fala nesse viés da área hospitalar, a gente tem o Lean Healthcare, que é onde foi praticamente aí 8 anos da minha carreira voltado para a área de Lean Healthcare. Então foi onde eu entrei nessa área, trabalhei em projetos em centro cirúrgico, otimização de cirurgias ali, toda a parte de logística do hospital, otimização de leitos. Então foi onde eu comecei a minha jornada no Lean. Posteriormente, fui fazer as minhas certificações em Six Sigma, acabei a faculdade, comecei a construir essa minha jornada e aí a minha carreira foi começando a evoluir. Sempre muito voltada para gestão de projetos, Lean Six Sigma e o Lean Healthcare. Legal. Então, onde eu tive a oportunidade de praticamente rodar o hospital inteiro e é uma coisa que eu gosto muito desse profissional de gestão de projetos de melhoria contínua. A gente tem uma versatilidade muito grande. Então, eu sempre falo e eu gosto de falar isso, cada vez mais ser um profissional. Não sou especialista em nada, mas eu sou um ótimo generalista. Boa. E isso é muito bom que a gente consegue trabalhar e jogar em vários... Qualquer campo, né? Qualquer campo. Qualquer país, né? É por isso que você está em 20 ou mais países, né, atuando. A gente teve a conversa mais cedo, daqui a pouco você vai compartilhar um pouco dessa expansão Brasil para o mundo. E achei legal você falar essa parte da saúde, que eu em casa, eu nasci numa família que meu pai é médico, minha mãe é farmacêutica. Então, essa área de saúde, se trazer um conceito de Lean para dentro é uma coisa disruptiva e que me chama muita atenção. Então, Gustavo, antes da gente entrar nas metodologias e no tema principal aqui de hoje, para quem que você acha que esse evento hoje vai ser importante? Quem que a gente vai beneficiar com essa conversa hoje, essa troca? Boa, Gil. Cara, se eu for pensar, né, eu tenho um viés grande, né? Eu sou um grande entusiasta desse tema. Mas eu falo que esse é um tema que pode ser para qualquer pessoa, mas principalmente para aquelas que quer ser um profissional melhor. Porque, querendo ou não, a gente está falando de temas que estão super em alta no mercado de trabalho. E a gente sabe que quem não se atualiza fica para trás. Então, esse é um tema para pessoas da área de projetos, pessoas da área de finanças, porque, querendo ou não, a gente sabe que melhorar processos tem impactos financeiros. Isso aqui é para pessoas de RH, porque a gente está falando de skills super importantes no mundo corporativo. Então, são para pessoas e profissionais do multiverso
que isso aqui a gente pode aplicar em qualquer área, em qualquer negócio. Maravilha. Você está falando de melhoria de eficiência operacional, né? Você Funciona em qualquer lugar, em qualquer Exato. ramo. E você é a prova disso, né? Você, com essa versatilidade sua de jogar em todos os campos, você saiu ali do segmento da saúde, hoje você está no segmento da indústria, né? Manufatura. Então, muito legal. Então, para você, falando agora mais específico de Lean, metodologias ágeis, né? Quais são os principais benefícios que você tem observado na implementação de Lean e dessas metodologias ágeis nas empresas em que atuou? E o que a falta dessas metodologias acarreta? Boa. Vou começar pela segunda pergunta, né? O que a falta dessas metodologias acarreta? Acarreta na tomada de decisão ineficiente. Então, vou dar um exemplo prático que é o hospital. Hoje, quando a gente fala com uma pessoa que não conhece de metodologia ou de uma empresa que não tem a metodologia Lean, quais são as duas primeiras decisões? Precisamos contratar mais pessoas e precisamos de mais espaço físico. No hospital, preciso de mais leito. Essa é a primeira chavinha que vem na cabeça de tomadores de decisão. Contratar pessoas e aumentar espaço físico. Crescer, né? Crescer. Só que se eu cresço de uma forma desestruturada e errada, eu estou perdendo eficiência. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas empresas. E é o que eu sempre falo, não espera crescer, não espera ter uma empresa grande para implementar o Lean. O Lean ele é para qualquer empresa. E na área hospitalar, o desperdício é muito alto. A gente tem um nível de desperdício muito grande. Agora, vamos falar de quais são os benefícios que tem de empresas que implementam o Lean. A gente tem melhoria de eficiência, melhoria de produtividade, mas a gente tem dois fatores que são importantíssimos. Eu começo a aumentar a satisfação do meu cliente, porque o Lean ele tem o cliente no foco. Então eu começo a melhorar a satisfação. Isso aumenta o valor tanto para a marca quanto para o seu produto e principalmente para o seu negócio. E o segundo, que o Lean sem pessoas, ele não é nada. Então, independente aqui de metodologia, eu só queria reforçar a importância do ser humano nesse processo. Pessoas são super importantes, né? A gente fala ali de pessoas, processos, tecnologia, mas o pilar mais importante e fundamental são pessoas. Então, Lean é muito mais do que uma metodologia. Lean é uma filosofia que a gente vive, não só no trabalho, mas como no nosso dia a dia. E quando isso é implementado, os benefícios são evidentes em qualquer empresa. Então, eu aumento satisfação, qualidade, reduzo o custo e reduzo o desperdício. E quando você foca nessa parte de pessoas e não só na parte de metodologia do processo, você está querendo dizer também que a parte cultural ela tem um impacto grande de você, da companhia, trazer isso de maneira cultural em termos de valores, propósito? É mais ou menos nessa linha que você está querendo dizer? O Lean ele é uma filosofia, então ele tem que ser cultural. Não adianta, as pessoas confundem muito isso. Lean não é uma ferramenta. Lean não é um checklist que você chega, implementa e acabou. Não, o Lean ele é uma filosofia. Então ele passa por um processo de transformação cultural e ele tem que ser top-down. Não estou falando aqui, brincadeiras à parte, né? Não tem que ser autoritário, né? Não é tem isso. que ser goela down. Ele tem que ser top-down. Todas as pessoas da companhia precisam acreditar nisso. Os altos níveis da companhia, então níveis estratégicos, táticos e operacionais, todos precisam acreditar e confiar nessa cultura de redução de desperdício e aumento de valor para o meu cliente. Legal. Coincidências à parte, aqui na Saido a gente vê muito esse contraponto, né? Ferramental e cultural, né? E os dois andando juntos, é o que você trouxe aí da tecnologia ou metodologia e das pessoas da cultura, eles têm que andar em conjunto, né? Sim. Uma ferramenta sozinha ou uma metodologia sozinha, ela não resolve os problemas e vice-versa, né? Legal demais. Eu acho que eu ia pedir para você compartilhar um caso de sucesso onde a combinação dessas metodologias ágeis gerou algum resultado significativo. Fica à vontade para compartilhar tanto as experiências passadas quanto na sua experiência atual. Boa. Vamos lá. Eu acho que um caso super legal que eu tenho, né? Como eu falei, eu trabalhei em hospital, num hospital chamado São Francisco, depois eu fui trabalhar no Sírio-Libanês. E lá eu era consultor do Ministério da Saúde, então eu trabalhava em prol da saúde pública do país. Eu atendia hospitais públicos e filantrópicos em todo o país. Viajei ali conheci na verdade 20 estados do Brasil e 45 hospitais. Caraca. Foi uma ampla jornada. E eu falo que a melhor experiência que eu tive foi durante a pandemia. E por que foi durante a pandemia? Durante a pandemia a gente tinha escassez, uma escassez muito grande. Então era muito relacionado ao core do negócio do Lean, que é fazer mais com menos.
Escassez, quando você fala de recursos, de ser humano, médico, tudo. Tudo. Então, eu tinha ausência de equipamento, respirador, tudo aquilo que a gente viu na TV é real, a gente tinha uma ausência muito grande. A gente tinha ausência de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, a gente tinha escassez. Os profissionais também estavam ficando doentes. Na época do Círio, então, a gente tinha um ponto muito importante que é aquilo. Não adianta eu ter espaço físico e equipamento e não ter pessoas. Sim. E também não adianta ter pessoas e não ter os demais. Então, a gente começou a otimizar os recursos e, para mim, o melhor case foi quando a gente criou ali no Círio, trabalhando com todos os gabinetes de crise de todos os estados do país. A gente criou o GDGC, Gestão Diária do Gabinete de Crise, onde a gente trabalhava com indicadores diários para tomada de decisão assertiva. Tudo isso utilizando as metodologias Lean. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com metodologias ágeis, foi onde a gente ali tomou a decisão de trabalhar em squads, Sim. que era entregar valor mais rápido para o cliente. Então foi onde começou a ter esse mix de metodologias. Sim, eu estou agora fazendo uma relação que a gente conversou mais cedo. Você comentou que na pandemia tinham hospitais temporários, que você tinha, sei lá, vou dar um exemplo figurativo, 1.000 leitos, mas você não tinha 1.000 médicos para atender 1.000 pacientes. E aí, acho que o Lean, ele ajuda você a não ter essas defasagens, ser muito mais assertivo e eficiente, né? Sim. Acho que eu entendi agora o que você quer dizer com essa gestão de gabinete. Era gestão diária do gabinete de crise, que é literalmente isso. Não adianta eu ter 1.000 leitos no meu hospital de campanha, ter leito, espaço físico, ter equipamento, mas não ter pessoas para atender. E isso foi um desperdício que aconteceu em alguns estados. Mas o principal que eu quero falar o profissional de melhoria contínua, não adianta eu ser aquele cara que, eu só uso Lean. Não, eu falo que o profissional de melhoria contínua, ele é uma caixa de ferramentas. E aí eu vou usar a ferramenta certa para o problema certo. Então, por isso que é tão importante ter a mistura do Lean, do Six Sigma. Na época do Círio, a gente sempre trabalhava em dupla, né? Um médico e um especialista em metodologia Lean, porque é o casamento perfeito entre a parte assistencial e a parte processual. Um olhando para assistência e o outro olhando para processo. E aí a gente tinha essa sinergia muito grande que melhorava os processos. E foi ali que a gente conseguiu melhorar a saúde pública do Brasil e o projeto Lean, que é do PROAD SUS, né, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, e ele continua acontecendo até hoje, melhorando a saúde pública do país. Que legal, que orgulho que você deve ter, né? Muito. O propósito do projeto é muito incrível. Sensacional, parabéns. Bom, agora eu vou migrar um pouco para o tema de inteligência artificial e inovação. E aí eu queria te perguntar como que, na sua opinião, a inteligência artificial, né, a AI, tem sido integrada aos processos de melhoria contínua e inovação nas empresas. Bom, certeza que o pessoal que está assistindo sabe que o tema inteligência artificial, chat GPT, tá hypado, né? Todo mundo fala sobre isso. Total. É imagem, é vídeo, tudo a gente está falando de inteligência artificial. Mas o que eu tenho aprendido às vezes as pessoas se apaixonam pela solução e criam um viés assim, não, preciso implantar inteligência artificial na Seidel porque tá hypado, eu tenho que fazer isso. E não tem que fazer. O melhor caso de melhoria contínua é aquele que eu deixo de fazer uma coisa que não precisaria ser feita. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado muito isso nas empresas antes de automatizar, antes de colocar uma inteligência artificial, melhora o processo, porque senão você vai estar cometendo 2 desperdícios. Você mantém ele que já estava ali e automatiza um desperdício. E aí agora, respondendo a pergunta de forma objetiva, né? Como que tem sido a implementação de inteligência artificial? Tem vários meios a inteligência artificial. É porque ela está estourada desde 2022 por conta do chat GPT. Sim. Mas a gente tem inteligência artificial com leitura de OCR. Sabe aquele que a gente tira uma foto de um texto, alguma coisa, ele captura e transforma numa base, num código ali. A gente tem inteligência artificial, que eu vejo que é o que está mais tendenciando a crescer, que é a inteligência artificial vinculada a chatbot. Perfeito. Que eu estou conversando ali no chatbot, eu consigo mandar um áudio, ele consegue interpretar esse áudio, eu consigo mandar um texto, qualquer coisa. Então, hoje, olhando não só o mercado que eu estou atuando, mas as grandes empresas, grandes multinacionais e o mercado todo, tem implementado muito a inteligência artificial, principalmente junto com o chatbot. Com o chatbot,
Eu tenho visto muito triagem de currículos, mais voltado para a parte de RH, Sim. que é exatamente isso, chatbot com AI. E eu consigo integrar os dois, né? Nada mais, e aí é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Eu tenho um objetivo muito claro, que é trazer temas complexos numa linguagem mais simples. Então, assim, as pessoas falam muito, nossa, inteligência artificial, né? Tem até um amigo que falou assim, Gu, pesquisa aí, faz uma pesquisa aí com a avó dos colegas. O que você faria se soubesse que seu neto está usando o IA, né? Então, a gente começa a pensar isso, eu falo assim, todo mundo tem acesso. A inteligência artificial, ela tá aí para democratizar o uso, né? Todo mundo tem acesso na palma da mão. De graça. De graça e de várias formas. Então, meu intuito é levar isso de uma forma simples. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que lembrar que por trás tem um machine learning, que é o aprendizado da máquina. Quais são as informações que eu imputo para aquela máquina ter aquela informação? Em 1996, a IBM construiu o primeiro robô de inteligência artificial e ganhou uma partida de xadrez do campeão mundial de xadrez. Então, inteligência artificial não é uma coisa nova, é muito antiga. Está hypado agora por conta do chat GPT. Assim como uns tempos atrás estava aí o NFL e outros temas que estavam super em alta, né? Óculos de realidade aumentada. E eu sei que o mercado cada vez mais tem essas tendências de alguma coisa elevar muito e depois descontinuar. Mas a gente tem que ter assertividade de como usar a ferramenta certa para o caso certo. Tem gente que quer implementar a inteligência artificial num processo que nem deveria existir. Então esse é o meu principal insight, assim. Ou um processo que não está bem feito, que tem que ser melhorado muito antes de implementar, né? É isso. Então você aí de casa que não sabia, a inteligência artificial foi criada em 1996, ó. Fatos verídicos. Até antes, né? Até antes foi criado e ali é uma primeira prova real de que o negócio funciona. Boa, legal. Então, mantendo essa pauta de AI, quais são os desafios mais comuns que você encontra ao implementar soluções de inteligência artificial e como superá-los? Boa. Tenho certeza que você já sabe essa resposta e você também. É mindset das pessoas. Eu acho que ainda muita gente tem medo da inteligência artificial. O meu gestor atual, ele até brinca que eu vi o filme Exterminador do Futuro e toda vez que eu vou falar com inteligência artificial eu falo, bom dia. Então eu falo bom dia, por favor. Mas, na verdade, eu acho que o maior desafio é o mindset das pessoas. Muita gente ainda tem o paradigma que a inteligência artificial está aí para substituir o que o ser humano faz. Na verdade, a inteligência artificial está aí para potencializar o que a gente faz bem ou deixar de fazer aquilo que a gente não gosta. Quantos profissionais pedem demissão? Qual é a dor das empresas de turnover? Porque a pessoa faz aquele trabalho repetitivo, chato e sai da empresa. A inteligência artificial está aí para ajudar isso e colocar as pessoas onde elas realmente deveriam estar. Exato. Então, eu acho que na minha vivência, o maior desafio hoje é mindset. O como a gente desconstrói e constrói um novo mindset, um novo pensamento. E, de novo, Perfeito. Pessoas são tudo. Sem as pessoas, eu não vou conseguir ter isso. Exato. Eu lembro de um CEO de uma empresa que eu trabalhei em 2016 e alguém perguntou para ele assim, qual é o segredo do sucesso de você crescer tanto o seu negócio e tal? Ele, cara, pessoas. A resposta dele era isso. É isso, eu acredito muito nisso também. Então, legal, você não acha que a inteligência artificial veio para substituir o humano, mas sim para potencializar. Para potencializar. Inclusive, um dos diretores da Meta, né, Facebook, Instagram, falou num workshop que teve algum tempo atrás o seguinte: inteligência artificial não veio para substituir o ser humano, mas o ser humano que usa inteligência artificial vai substituir o ser humano que não usa inteligência artificial. E tem que saber usar, né? Eu já li muito artigo que os prompts, né, que é como você conversa com a inteligência artificial, saber usar faz toda a diferença, né? Que é o que você trouxe mais cedo. Inclusive, não fazendo propaganda, mas eu gravei um vídeo 2 semanas atrás com o tema prompt, a linguagem do futuro. Que idioma que você fala, né? Português, inglês, espanhol e prompt. Porque o prompt é a linguagem do futuro. É a forma que a gente conversa com a inteligência artificial. De uma forma simples, né? O que é o prompt? É o comando, é o que eu escrevo para a inteligência artificial voltar. E a dica de ouro, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente chega tratando a inteligência artificial como um robô e eu falo assim, ô ChatGPT, me fala aí 5 tópicos para o nosso podcast aqui. Não, na verdade, a dica de ouro fala assim, ChatGPT,
Vou gravar um podcast. Faça 5 perguntas sobre o meu negócio para você me conhecer melhor e dessa forma a sua resposta ser mais assertiva para mim. Quem aqui já fez o contrário? Ninguém. Faz esse teste depois. Você que está assistindo a gente, faz o teste. Pede para a inteligência artificial primeiro te conhecer e depois você faz as perguntas. A resposta é muito mais assertiva. Sensacional. Eu vou fazer esse teste depois da nossa conversa aqui. Já fiquei curioso. Então, Gustavo, partindo agora para uma parte mais de gestão de projetos, que também é sua praia, e de automação, tá? De BPM. Qual que é a importância de gestão de projetos no contexto da melhoria e automação de processos? Boa. Vamos lá. Eu só não queria desvincular uma coisa da outra. Melhoria contínua são as metodologias que eu vou usar, mas gestão de projetos está intrínseco a isso. Eu tenho que trabalhar com stakeholder management, gestão da mudança, gestão de cronograma. Então, quando eu junto as duas coisas, eu tenho um potencial muito maior de entregar um resultado. Quando a gente fala de automação de processos, né, a gente tem ali metodologias Lean, Six Sigma, BPM. Eu acho que uma notação muito conhecida de quem usa Lean é o VSM, né, Value Stream Mapping, e quem usa a metodologia BPM utiliza o BPMN, Business Process Management e Notation. Quando a gente fala sobre metodologia, a gente tem que saber qual usar em qual momento. Sim. Então, a gestão de projeto, ela sempre vai ser padrão. O que muda é se eu estou usando uma gestão waterfall, se eu estou usando uma gestão ágil, que é a minha sugestão, mas a gente não pode forçar a barra. Goela down, não é goela abaixo. A gente tem que entender o contexto para ver se é adaptável ou não. Falando sobre automação de processos, eu acredito muito que as empresas ainda no Brasil estão muito atrasadas e que a gente tem um potencial muito grande de usar ainda mais a automação. Legal. Eu tenho um gatilho que eu gosto muito de compartilhar, que é o seguinte: se você faz a mesma tarefa todos os dias da mesma forma, possivelmente essa é uma oportunidade de automação de processo. A gente tem um checklist, depois eu até compartilho, né, da gente disponibilizar isso para o pessoal, que é um checklist de processo apto à automação. É repetitivo? Check. Ele é padronizado? Check. Tem alto volume de dados? Check. É um processo apto à automação. E aí eu deixo de novo de desperdiçar horas humanas para fazer uma coisa que um robô, uma automação poderia fazer. Esse colaborador pode gastar esse tempo com algo mais estratégico, algo analítico, que gere mais valor para a empresa. Perfeito, maravilhoso. E como que você vê o papel da automação de processos na transformação digital das empresas? Ela é fundamental, mas eu não posso, de novo, me apaixonar pela solução. Tem um slide... Gostei dessa frase, já é a segunda vez que você fala ela, eu já estou decorando. E tem um slide que eu mentalizei aqui, que depois vou dar os créditos para o Rodrigo Oliveira e para o Rafael Varela, que eles fizeram, que é uma lagartinha em cima de um foguete, né? Muitas vezes a gente quer dar o foguete e voar nele para a solução, sem olhar qual é a dor. E quando eu falo de transformação de processos, eu tenho que pensar na lagartinha passando pelo processo de transformação até virar uma borboleta. Então, essa é uma grande diferença. Quando a gente fala de automação, antes de olhar qual é a ferramenta, qual é o software, qual é a tecnologia, eu tenho que olhar o processo. Então, ao invés de montar no foguete e ir para o espaço, eu tenho que passar pelo processo de transformação. E ele é fundamental, sim. A gente fala hoje que tem 2 caminhos muito grandes que as empresas precisam passar e que talvez não está acontecendo isso, que é o caminho da automação. Aí eu estou falando de automação code, no code, e sim, tem aqueles 2 caminhos, né? A automação autônoma, que não precisa de interação humana, e eu tenho a automação que precisa da interação humana. Então, eu clicar lá no robozinho para ele startar a ação. Sim. E tem o outro caminho, que é o caminho da digitalização. Quantos daqui, né, nunca acontece, nenhuma empresa, né, fluxos por e-mail. E aí o fluxo se perde. Tá com quem, né? Que pé que tá? Eu não sei, então eu preciso de workflow management, eu preciso de regras de negócio, eu preciso de uma gestão em Kanban com cores. Lógico. O Gil tem ali 2 dias para me responder. Se você não responder, acende ali uma luzinha, de verde fica amarelo, passa para o Gustavo. Então a gente precisa também dessas regras de negócio. Lógico. Você tem que ter uma maneira de ter o diagnóstico desses gargalos, né? O lead time do processo, sim, a rastreabilidade. Muitas vezes por e-mail a informação se perde, né? Depois
você não consegue achar com facilidade. Desculpa, mas o ponto principal, qual é o gatilho inicial para tudo isso? Mapeamento de processo. Exato. A gente fala muito aqui na Saido que não adianta você dar uma Ferrari, você usou foguete, né? Que a nossa analogia é um pouco diferente. A gente fala, não adianta você dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir, né? Que não vai servir de nada. É uma excelente ferramenta, máquina, mas a pessoa não tem carteira ainda. Então, às vezes, é bem o que você falou, você tem que ter maturidade no processo, mapear, entender como que você faz um processo eficiente, usando alguma das metodologias Lean, por exemplo, para depois escolher a melhor ferramenta, né? É isso. Não adianta você fazer o oposto. Isso, então eu tenho que olhar qual é a dor, qual dor eu tenho que resolver e não qual solução, qual ferramenta eu tenho que implementar. Muitas empresas fazem essa inversão e isso é um desperdício absurdo que eles estão cometendo. Então o principal ponto é primeiro mapear, entender a dor, entender onde está o gargalo, melhorar o processo e depois implementar. Perfeito. Bom, fala um pouco para a gente sobre a importância da análise de dados e da capacidade analítica nessa melhoria e otimização de processos. Boa. Vou usar aqui um termo muito que um colega meu, Reinaldo, usa, né? Que é contra dados e fatos não existe argumentos. Quantas vezes a gente escuta, né? Você fala assim, eu acho que esse é o melhor caminho. Achar é baseado em feeling, achar é baseado em experiências, que também é muito positivo. Mas quando eu tenho experiências junto com dados e fatos, a tomada de decisão é muito mais assertiva. E aí, quando a gente começa a trabalhar num mundo totalmente digital, né, a gente começa a falar em data lake, a gente começa a falar em base de dados, armazenamento em nuvem, a gente tem que entender que dados são importantes e são totalmente especiais para uma empresa de sucesso. Perfeito. E aí a gente tem que trabalhar no dado. O dado precisa virar uma informação. Então eu tenho o dado sem nenhuma tratativa, ele é só um dado. Eu preciso trabalhar com esses dados para que ele vire uma informação e através das informações eu tome a melhor decisão possível. Melhor decisão possível para o negócio. Esse mesmo CEO que eu te falei da pessoas, ele falava assim, in data we trust, Em dados a gente acredita, no resto... Tem uma outra também que eu só acredito em Deus, o resto me traga um dado. É isso aí, é mais ou menos nessa linha, era exatamente isso. E como que você garante que essas melhorias implementadas, elas sejam sustentáveis a longo prazo? Cultura. É a primeira coisa que a gente conversou, né? Se eu tenho... Cara, essa é uma frase, eu vou patentear ela, né? Eu falo o seguinte, quando a gente tem processo humano dependentes, Gil dependente, quando eu tenho vinculado a pessoa, não é sustentável. Eu tenho que transformar processos humano-dependentes, então anota aí, processo humano-dependentes para processo-dependentes. Não importa quem faça, vai fazer da mesma forma. Porque se você está dependente do Gil, quando você sair, se perde. Por isso que quando a gente fala de metodologias, filosofias, a gente está falando de cultura. Porque quando eu tenho cultura, eu tenho uma coisa sustentável. Não importa quem faça, vai fazer da mesma forma, da mesma qualidade e da mesma padronização que eu defini ali. Perfeito. E Gustavo, fechando esse tema de melhoria contínua, de processos, quais, na sua opinião, são os diferenciais entre soft skills, hard skills? Como é que isso impacta aí no RH, no ser humano? Boa. A gente está falando de um tema que está também em alta, né? A gente fala de hard skills, conhecimentos técnicos, e soft skill, comportamento humano, né? A gente está falando aqui de habilidades não técnicas. Quando a gente fala de um profissional de melhoria contínua, eu estou falando de alguém pronto para pensar fora da caixa. Eu falo que a frase que eu mais escutei nesses quase 10 anos de carreira foi: vamos mudar o processo? Aí a pessoa fala, mas vamos mudar, né? Eu falo, mas por que você faz assim? A frase é, porque sempre foi assim. Então, quando a gente fala de skills de melhoria contínua, eu preciso de alguém disruptivo, alguém pronto para pensar fora da caixa, mas que tenha, quando a gente fala de skills, é uma pessoa que seja mediadora. A gente nunca faz nada sozinho. Nunca é um trabalho feito individual. Eu preciso de outras pessoas. Então, o profissional de melhoria contínua, ele é um mediador. Ele é uma pessoa que precisa ser um facilitador e precisa ter skills de comunicação, precisa ser uma pessoa que faça boas perguntas e que consiga desafiar. Perfeito. Tá?
Vou até trazer para um tema mais atual. A gente precisa de um profissional que seja um drone, porque ele consegue subir e descer em qualquer nível. Eu consigo conversar com a operação, eu consigo conversar com o nível tático e eu consigo conversar com o nível estratégico. Essa aí você já patenteou, porque essa eu vou usar Ainda agora. não, pode usar que a gente precisa desses profissionais que trabalham subindo e descendo os níveis para que a gente consiga ter essa proximidade. E o outro, que é a parte de hard skill, que a gente fala, né? Existem N metodologias, mas é importante você saber qual é a metodologia certa para aquele problema. Que aí você usa a metodologia na hora certa. Então a gente tem Lean, tem Six Sigma, tem BPM, eu tenho ferramentas de Scrum, Agile, né? Muita gente confunde, Scrum não é uma metodologia, Agile sim é uma metodologia e o Scrum é o framework mais conhecido dentro da metodologia ágil, né? Então acho que são essas diferenciações, entender o que é metodologia, entender o que é ferramenta, aí sim as pessoas focam na parte de hard skill, que é o conhecimento técnico. Então, se eu fizer uma balança, a parte de soft skill pesa muito mais. Mais importante, porque o mapeamento de processo ali, ele é só o meio, mas todo o resto, os insights, é a parte mais importante. Você falou assim, por que você está fazendo o processo desse jeito? Porque sempre foi assim. O ser humano, por natureza, ele é resistente à mudança, né? Porque Exato. a mudança dá trabalho. Então, acho que cabe ainda dentro dessa soft skill que você falou que pesa mais, dentro das skills e habilidades de um profissional, é a autogestão, é o cara que ele é proativo, né? Autorresponsabilidade, Exato. Senso de dono. Exato. E cuidado, né? Para fechar, cuidado com aquilo, né? Nem toda mudança é uma melhoria. Cuidado com as piorias. Então, nem toda mudança é uma melhoria. Nem toda mudança é uma melhoria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Boa. Às vezes as pessoas querem tanto mudar, né? Teve um caso de um colega que ele falou assim, ele tinha uma barbearia, e ele falou que queria implementar o auto check-in. A pessoa fazer e pagar. Falei, beleza, bacana. E como que funciona o fluxo hoje em dia, sem automação? Ah não, cada um faz de qualquer forma. Eu faço de um jeito, a outra faz de outro jeito. Como que eu vou automatizar? Como que eu vou colocar uma automação, um robô, uma máquina, sendo que o básico não está sendo feito? Então eu falo para qualquer empresa, pequena, grande, nacional, multinacional, faça o básico bem feito. O simples funciona. Perfeito. Acho que isso é o principal ponto quando a gente fala de utilização de software, ferramenta, metodologia. Bom, Gustavo, obrigado por você ter vindo aqui. Uma troca muito valiosa, aprendi demais. Tenho certeza que todo mundo que assistiu até aqui ou está assistindo também deve ter aprendido várias frases aí motivadoras e inspiradoras. Lembrete, quem está assistindo ou vai assistir mais tarde, deixe suas perguntas aí no chat, a gente vai endereçar e responder todas. Mais uma vez, sigam a gente no YouTube e nas outras redes sociais, sigam o nosso cronograma de eventos. E Gustavo, palavra final para você, mais que merecida. Boa. Gil, para fechar, queria deixar aí também disponível para responder as perguntas. Peço também para vocês me acompanharem ali nas mídias sociais, no meu LinkedIn, Gustavo Gonçalves de Souza. Toda semana tem conteúdo novo falando sobre melhoria contínua, inovação e gestão de processos e também sobre carreira, né? Que a gente está numa vertente muito grande sobre esse tema. Para fechar, eu não queria deixar de falar o seguinte: pessoas é o foco de tudo. Cada dia mais eu tenho aprendido que uma gestão horizontal é o que faz a diferença. As pessoas estão ali para entregar o melhor de si. E quando a gente é exemplo, a colheita dos frutos dela é muito positiva. Então, só para fechar, independente de metodologias que a gente falou aqui, no fundo, a gente tem pessoas. Então, a gente precisa focar no desenvolvimento dessas pessoas para que a gente tenha grandes resultados. Desembrulha para mim, gestão horizontal. O que você quer dizer com isso exatamente? Gestão horizontal, eu começo a olhar as pessoas de uma forma lateral. Eu não estou olhando só para cargo, posição. Eu estou olhando para pessoas de uma forma de autogerenciamento. Eu tenho uma gestão de senso de dono com todo mundo. Independente do cargo, eu tenho pessoas que têm autonomia para tomada de decisão e contribuir e colaborar com os resultados. Perfeito. Encaixa muito com a nossa cultura aqui da Silo. Obrigado, sabe? Obrigado, Gil. Valeu. Valeu. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. E até a próxima.